Primeiro livro de Reis, capítulo 12, uma palavra para as nossas vidas. Se você já encontrou, diga graças a Deus. Antes eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos e irmãs aqui nesta manhã presente. Deus abençoe vocês de uma forma muito poderosa, muito abençoada. Que o Espírito do Senhor se manifeste no seu coração, ok? Há uma pessoa nos visitando também, não sei se tem mais pessoas pela manhã, mas estou vendo a gente aqui. Seja bem-vindo, tá? Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês que aqui estão presentes na casa do Pai. O livro que nós falamos é o livro de 1 Reis, capítulo... Baixa só um pouquinho à frente. Só um pouquinho. Meu livro de Reis, capítulo de número 12. Eu sei que já perguntei, mas para ter certeza, se não perguntei, pergunta agora. Todos encontraram, amém? Diz aqui, a partir do versículo 1. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei, tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvindo isso, pois ainda estavam no Egito, para onde fugiram da presença do rei Salomão, onde habitava, e de onde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão que teu pai fez, o jugo pesado sobre nós, e nos impôs, para que também nós possamos te servir. E ele lhe respondeu: ide-vos agora, após 3 dias, e voltai a mim. E o povo então se foi. Tomando o rei Roboão conselho com os homens mais idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como me aconselhais que responda a esse povo? E disseram: se hoje te tornares servo deste povo e o servires, atentando, falares também boas palavras, eles te farão teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos, que eles lhe tinham lhe dado, e tomou conselho com os mais novos, com os jovens, que haviam crescido com ele e também o serviam. E disse-lhes: o que vocês me aconselham? O que vocês me respondam, para que eu possa falar a este povo? Então eles disseram: alivia o jugo do teu pai que nos impôs. Então os jovens que haviam crescido com ele disseram: ainda assim falarás a este povo que te disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. E assim tu lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Se meu pai vos castigou com açoite, porém eu vou lhes castigar com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho dos anciões que eles lhe haviam lhe dado. E falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o seu jugo, eu porém ainda vou agravar. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vos castigar com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este é o conhecimento vindo do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor havia dito por intermédio do Silonita a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há parte nós com a herança do filho de Jessé. As vossas tendas, Israel, cuide agora da tua própria casa, a casa de Davi. Então Israel foi-se às suas tendas. O versículo de número 20 fala: tendo ouvido todo Israel a Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Feche teus olhos, uma palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê graça e nos capacite nessa manhã
que o Senhor ministre ao teu coração. Pai, eu quero te pedir direção do alto. Senhor, eu quero lhe pedir a tua graça nesse lugar. Porque são em cultos, ó Pai, mais comuns, mais simples, que o Senhor às vezes mais se revela. Quando às vezes a gente menos espera, o Senhor traz grandes coisas para as nossas vidas. O Senhor já falou nesta manhã sobre o teu rio, que Deus traz esperança, ainda que o tronco seja envelhecido, ao cheiro das águas. O Senhor já falou para a gente se sentir também, ó Pai, o fluir teu rio de vida aqui. O Senhor está falando nesta manhã, Pai. O Senhor, Pai, já falou conosco nesta manhã, ó Deus, para a gente te louvar, independente da circunstância. Continua falando com a gente, Pai. O Senhor falou com a gente na abertura desse culto, Pai, quando o Senhor nos inspira a caminhar diante de dificuldades, e às vezes, ó Pai, quando o Senhor nos para ouvirmos o que o Senhor quer falar. O Senhor está falando com a gente, Pai. O Senhor está falando com a gente. O Senhor é um Deus bom. Tu és um Deus bom. E eu quero aprender, eu preciso aprender a valorizar mais a tua presença. Porque isso não se compra, isso não se vende, não está em nenhuma prateleira, não está no site da internet. Isso é misericórdia. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui. Deus maravilhoso. Deus tremendo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo é o Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Glórias a ti, glórias a ti. Aleluia. Fala com os irmãos aqui, com aqueles que estão assistindo online. Ministra aqueles que vão assistir depois. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus. Esse texto é um texto que nós já em algum momento pregamos aqui na igreja. Contudo, a palavra de Deus se renova, porque nós cremos, que nós temos falado, que nós temos aprendido da parte do Senhor. Eu queria que você guardasse aí esse texto, deixasse aberta a sua Bíblia, ou ligado a sua Bíblia, né? Hoje pelo celular tem falado ligar a Bíblia. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, a qual me veio ao coração meditando nessa palavra, é a necessidade do temor do Senhor. Nós vivemos dias que o homem a si mesmo se domina, no sentido de, eu não estou falando do homem lá do mundão, estou falando da própria igreja, um homem ou uma mulher. Ele tem seus próprios caminhos, sua própria forma de fazer as coisas que ele quer, as suas próprias decisões. Mas a Bíblia fala que o temor do Senhor é tentado matar a sede deles em outras fontes. Contudo, eles tiveram a experiência que muitos de nós já tivemos também, ou seja, eles não conseguiram saciar a sede dele em outros lugares, porque a água que nós precisamos beber, que mata a sede para ver o resto da vida, é a água que vem dele. Não é à toa que o próprio Jesus, no capítulo 4 do livro de João, ele falou ali com a samaritana, que beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. E se você tem sentido sede, talvez de coisas novas, aí é uma questão. Se são coisas novas de Deus, em Deus, essa sede vem do Espírito, mas nós precisamos tomar cuidado que dentro de nós também é uma outra lei que opera, e se ela não for devidamente cuidada, se ela não for devidamente percebida, ela pode nos levar para um caminho ruim. Estou falando da lei que opera para a morte, da lei da carne, daquilo que cogita contra o Espírito Santo. Contudo, eu quero enfatizar a questão de nós termos respeito pelo Senhor, temer ao Senhor, temer ao Senhor, sabe, irmãos? E aí nós começamos a olhar para o texto. Roboão, filho de Salomão, herdeiro do trono, cujo o direito estava sobre ele de herdar, mas Deus conhece os nossos corações, e tem coisa que Deus tira da gente sem que a gente perceba.
e no momento certo ele revela que ele tirou, para dizer que ele é Deus. O próprio texto vai mostrar que Deus já tinha tirado parte do reino, ou seja, todo Israel eram 12 tribos, como os irmãos aqui sabem, 12 tribos, amém? Que compunham ali, presta atenção, 12 tribos que compunham ali a Israel. Das 12 tribos nós sabemos que no final só 11 vão seguir, depois vai ter uma outra situação com outra tribo, mas enfim, Deus já tinha tirado de Roboão, mas Deus ainda deu a oportunidade de Roboão fazer diferente, porque Deus conhece o meu coração, sabe como eu sou, sabe que as dificuldades que eu possuo, as dificuldades que você tem. E o que me chama a atenção é que, apesar de Roboão ter visto seu pai, ter visto a sua geração anterior, a geração anterior servindo ao Senhor, construindo o templo do Senhor, honrando a Deus, vendo seu pai sendo um homem de muita sabedoria, quando Salomão pediu a Deus sabedoria, lógico que Salomão contou essa história de Roboão, apesar disso tudo, apesar de todo o aprendizado, apesar de toda a possibilidade de experiência adquirida, está claro no texto que nós lemos nesta manhã que Roboão ele não usa nada disso para desenvolver o ministério que Deus deu para ele. Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem nos dado a condição e a capacidade de caminhar, e isso para nós aprendermos, desenvolvermos. O interessante, irmãos, que Roboão não se permite ser influenciado pelos princípios que Deus deu para ele. E aí me chama a atenção que ele não anda segundo o propósito de Deus. E Deus tem nos chamado a andar buscando a direção dele. Porque a Bíblia fala que há caminhos para o homem que parecem ser caminhos bons. Contudo, o seu caminho, o seu final, são caminhos de morte. E é interessante que ele despreza o que Deus quer falar com ele. Você conhece gente assim que está desprezando o que Deus falou? Você conhece gente assim? Se você ler um pouquinho à frente, vai ter uma palavra aqui, que um profeta novo recebe de Deus uma palavra para falar contra o altar, para falar contra o rei. Então esse profeta novo vai lá e fala, só que Deus fala, você vai pelo caminho e volta pelo caminho que você foi, você não para falar com ninguém. E ele vai e fala, aí um profeta mais velho fica sabendo que ele foi lá e fala assim, venha cá, profeta mais novo. Ele fala, eu não posso ir porque Deus falou para mim não ir. E ele fala assim, não, Deus está falando comigo. Esse tal de Deus está falando comigo é um perigo, irmãos. Porque às vezes a pessoa tem uma convicção maravilhosa que Deus está falando comigo, e talvez Deus até falou com aquele profeta mesmo, mas Deus permitiu que isso acontecesse para ver como era o coração do profeta mais novo. E o profeta mais novo, tá bom, então eu vou, mas ele se esqueceu da palavra que Deus deu a ele. E eu quero dizer para você nessa manhã, o que eu quero dizer para mim mesmo, permaneça na palavra que Deus te deu. Talvez você vai ter muitas palavras, talvez será uma palavra para te testar, contudo permaneça na palavra que Deus liberou para você. No chamado, no início, nas primeiras coisas, a Bíblia nos chama a sempre voltar à origem daquilo que ele liberou para as nossas vidas, que foi iniciado em nós. E esse profeta ele vai morrer, porque ele abandonou a direção que Deus dá. Todo mundo que caminha por uma direção que Deus não deu, todo mundo que abandona a direção que Deus não terá um final feliz. A história do profeta é uma história ruim, a história de Roboão é uma história ruim, porque abandonou a direção que Deus dá. Às vezes a gente não consegue ver um futuro na direção que Deus dá. Às vezes a gente não consegue ver uma coisa boa na direção que Deus dá. Se eu olho para a história de José, vejo José numa cisterna. Se eu olho para a história de José, vejo José sendo acusado pela mulher de Potifar. Se eu olho para José e vejo José na prisão, eu não consigo ver um final feliz. Contudo, Deus tem os seus caminhos. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes nós questionamos a estrutura da igreja, questionamos a estrutura do evangelho. Há muitas pessoas que questionam tanto de coisa, e não é errado questionar, é um direito. Contudo, nós precisamos entender que Deus ele vai se revelando na medida da história, do jeito dele, no compasso de Deus. E a Bíblia fala que o amor é compassivo. Quem já viu essa palavra? O amor é compassivo, vem de compasso. Às vezes a gente quer andar correndo, achando que tem que ser a nossa velocidade. Por isso o casal deve andar junto, por isso a igreja deve andar junta no compasso do Espírito Santo, compasso do amor, aquilo que Deus quer liberar daquilo que Deus quer liberar para as nossas vidas. Roboão não faz isso. E aí chama a atenção que quando nós não ouvimos o que precisamos, Deus às vezes está falando, a gente não quer ouvir. Deus está ministrando. Deus pode falar, eu ouvi, lógico que pode. Se esqueceu de Isaías capítulo 1, se quiseres me ouvir, Deus fala, mas não necessariamente você quer ouvir, não necessariamente eu quero ouvir. E às vezes Deus fala aquilo que a gente não quer ouvir, irmãos.
e a gente foge da direção que Ele está dando para a nossa vida, porque a gente sabe. Você se lembra de Jonas? Deus falou para Jonas, não falou, irmãos? Falou. Jonas queria ouvir? Não queria. Por isso Jonas foi teimoso e entrou num caminho que não era de Deus. Toda vez que eu estou num caminho, uma direção que não é de Deus, no final não é bom. Porque não é a direção que Deus deu para a minha vida. Esse é o princípio da palavra. Hoje é tão difícil pregar o Evangelho, irmãos, não é fácil. É uma bênção, é uma alegria pregar a palavra de Deus. Estava falando lá com os jovens agora, estava lá na classe lá sobre essa questão de pregar. Eu gostei de pregar, eu não gostava tanto de pregar. Hoje eu gosto um pouco mais no sentido de entender que é muito importante. Mas é difícil, porque hoje há muitas verdades. Hoje há muitas formas de pensar. E às vezes sem perceber a gente bloqueia o que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração. E aí nós vamos perceber um homem chamado Roboão, que tinha muitas experiências. Contudo, ele se privou da revelação que Deus tinha. E o pior, ele começa a ouvir quem ele não deveria. Eu sempre falei nessa igreja, preciso continuar falando, por ser uma convicção espiritual, um princípio, que aquilo que a gente escuta é aquilo que vai nos governar. Aquilo que eu presto ouvido é aquilo que vai exercer influência sobre a minha vida. Sem querer ou não, acaba exercendo. Sabe, irmãos? Não podemos esquecer da raiz. Nem sempre uma árvore ela vai ser necessariamente grande. Contudo, a sua raiz pode ser profunda. Alguém já disse, como provérbio oriental, nesse sentido, daqueles pensadores, que a grandeza de uma árvore não está do tronco para cima, da terra para cima, mas da terra para baixo. O quanto ela é forte para suportar os vendavais da vida. Quem já passou por tempestade aqui na vida, lutas? Não é aquilo que nós aparentamos ser, mas é a raiz que nós temos, que nos vai nos dar a condição de permanecermos firmes na palavra diante do Senhor. Isso tudo vai trazer uma consequência. Toda atitude que nós temos ruim gera uma consequência, irmãos. Ou atitude boa também gera consequências. E nós vamos ver que o Roboão, ele foi ouvir o conselho dos mais velhos. O pai dele com certeza falou: meu filho, seu pai está morrendo, seu pai vai morrer, seu pai vai dessa para melhor. Mas agora, meu filho, você vai ter decisões importantes que precisarão serem tomadas. Quem que já tomou uma decisão, precisou tomar uma decisão importante e buscou a ajuda de alguém? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo? Aliás, acontece muitas vezes. E é interessante que Roboão, ele faz o que o pai mandou. Ele vai nos mais velhos. Só que chegando lá, os mais velhos não falam o que ele queria ouvir. E esse é o problema da geração no Brasil e no mundo, no contexto evangélico. Ela negligencia a experiência de quem tem para simplesmente dar ouvido àquilo que ela quer ouvir. E nesse sentido, o Roboão, ele vai trazer um problema para o reino vai se dividir. E a palavra do Senhor, presta atenção, vou demorar, estou quase terminando. Mateus 12, 25 fala: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Roboão, ele não aceita o conselho de quem seu pai direcionou. Você tem aceitado o conselho de quem o pai direcionou para a sua vida, de quem Deus colocou sobre a sua vida, seja em qualquer contexto familiar, seja no contexto espiritual, seja no contexto de alguém que caminha com você, um amigo. Sabe, irmãos, Deus usa pessoas comuns para nos falar de uma forma tremenda. Deus usa pessoas em situações normais da vida para ministrar o nosso coração. Contudo, Roboão, ele toma uma decisão errada. E uma decisão errada pode pôr tudo a perder. É a única vez que eu vou te fazer isso nessa manhã. Mas fala para o teu irmão: uma decisão errada pode pôr tudo a perder. Às vezes quando a gente fala assim: se eu soubesse, não tinha feito isso. Quem já falou essa frase? Eu já falei várias vezes, vou precisar falar algumas talvez mais. Mas nós entendemos a partir daqui que nós podemos aprender com a palavra e melhorar a nossa forma de andar, o nosso jeito de andar. E Roboão, ele vai falar, ele vai se arrepender de forma terrível, porque é uma decisão errada. Sabe, irmãos, decisões erradas
afasta às vezes pessoas que nós mais amamos e pessoas que mais nos amam. Você lembra do filho pródigo? Uma decisão errada o levou para fora da casa do pai, o afastou de quem mais o amava, de quem ele de fato amava. Por um momento o filho pródigo achou que seria melhor a vida lá fora. E a gente acha que a vida lá fora é sair da igreja. Ele não deixou de ser judeu, ele não deixou de temer a Deus, ele simplesmente se afastou do pai. Ele achou que isso poderia ser melhor para ele. Quantas decisões nós tomamos achando ser melhor para as nossas vidas, contudo elas não são. Contudo não são os melhores caminhos. E aí, já caminhando para o final mesmo, as nossas escolhas, as nossas decisões, assim como foi no caso de Roboão, podem comprometer o futuro da nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. Quantos pais que nós conhecemos, famílias que acabaram com o futuro da sua casa pela decisão errada de uma mulher, de um homem, de um dos seus filhos? Quantas dores nós vemos por aí em famílias porque alguém se precipitou e tomou a frente e fez alguma coisa, cometeu um crime, ou uma traição, uma decisão errada. Uma decisão errada pode gerar muitas coisas difíceis. Roboão toma uma decisão errada, ele ignora o conselho dos mais velhos e busca o conselho dos mais novos. A questão não é quem é mais velho ou quem é mais novo. A questão é que ele busca o conselho daquilo que na verdade ele quer ouvir. Porque ele quer se afirmar, ele quer dizer, agora é diferente. Na época do meu pai era de um jeito, na minha época vai ser de outro. Ele tem uma necessidade de se afirmar. E essa necessidade de se afirmar no mundo, amado, tem pego muitas pessoas no salto alto, ou seja, desprevenidas. A necessidade de ser reconhecida. Roboão poderia ter ouvido, mas talvez aquele pensamento que talvez pairasse naquele contexto, com o que eu vou citar, é igual o pai dele, faz a mesma coisa, não mudou nada. Talvez com medo de ouvir algumas coisas, ele quis fazer diferente. Tem muita gente perdendo a bênção de Deus porque está com medo da opinião dos outros, está com medo daquilo que os outros estão pensando por aí, está com medo do que as pessoas estão falando por aí. Ei, meu irmão, seja autêntico. Viva a autenticidade que Deus deu para a sua vida. Não tenha medo da opinião dos outros, seja você. Há um propósito em você ser você. Porque Deus quer te usar do jeito que você é e pode ampliar, pode melhorar a minha, você. Os irmãos entendem? E Roboão, ele ficou preso. Porque ele queria dizer, agora é diferente, eu sou o rei. Decisões que comprometem todo um futuro. Roboão põe em jogo aquilo que poderia ser sua maior conquista, ter um reino inteiro. Porque ele olhou para o seu próprio coração, e o coração do homem enganoso, corrupto. A Bíblia fala isso. Nosso coração ele é falho. Roboão ele toma um caminho de autonomia. Irmãos, não sou eu que falo isso. Isso é um pensamento hoje comum no meio da liderança evangélica no Brasil. Grandes pastores, se é que eu posso chamar de grande, mas pastores que são conhecidos. Autonomia, pessoas são autônomas. A Bíblia fala, presta atenção, Judas 1,12: esses homens são hóstias submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, que a si mesmos se apacentam. Em outras versões, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Eu estava falando da raiz. Pessoas que são autônomos não tem firmeza, não tem raiz. Sabe, irmãos, nós precisamos da graça de Deus. E o que me chama muito a atenção, e aqui nós terminamos, que às vezes nós podemos perder aquilo que é importante para nós. Às vezes nós podemos perder aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não perca o que Deus tem para a sua vida por um momento de cansaço. A pior hora para se tomar uma decisão é cansado e com fome, irmãos. Dizem que quando você vai fazer compra com fome, você compra coisa que você não precisa, não se fala por aí? É mentira ou verdade? Dizem por aí. Se for fazer compra, vai de barriga cheia. Porque se você for fazer compra, se você entrar com muita fome no restaurante, você vai pagar muito caro. Não é verdade? O restaurante é aquilo?
Então a pior hora para se fazer compra é quando você está com muita fome. E a pior hora de se tomar uma decisão é quando você está muito cansado. Porque o cansaço influencia a sua decisão. Você pode dizer não influencia, irmãos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, todo mundo aqui é igual. Você se lembra de Esaú? Por causa de um pouco de fome e por causa de um cansaço, ele negociou o que era mais importante para a sua história: primogenitura, direito a uma herança. Pessoas cansadas tomam decisões erradas, amados. A história prova isso. E nós vamos perceber isso. Mas eu quero terminar, e agora é a terceira vez, é de verdade, né, irmão? Antes já era, mas agora é para valer de fato. Abra sua Bíblia, e aqui eu quero ler mais um texto. Jeremias capítulo 4. Esse texto me acompanha há muito tempo. Esse texto para mim é um despertar de Deus. Toda vez que eu leio esse texto eu entendo que Deus está me chamando a arrependimento. Eu não estou pregando para você, eu estou falando para mim mesmo. Esse texto, quando eu leio Jeremias 4, é Deus falando no meu coração para me mudar, para me arrepender. E às vezes quando Deus fala no meu coração com esse texto, eu falo: Senhor, qual é a área? Meu Deus, me ajuda. Jeremias 4, acharam, irmãos? Diz assim: se voltarem, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá: lavrai para vós campo novo e não semeeis entre espinhos. Presta atenção, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, homens de Judá, moradores de Jerusalém, para que meu furor não saia como fogo, não arda e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Roboão, ele perdeu o reino. Roboão, ele vai falar o que ele achou melhor. O povo que queria paz, através de Jeroboão, vai falar o seguinte: nós não temos mais nada com a casa de Davi, nós vamos agora ter o nosso próprio reino. E eles pegam as 11 tribos, ali 10, juntam tudo, e ele é ungido novo rei. E Roboão tem que sair. Uma das pessoas, o superintendente que Roboão manda, é morto apedrejado. Roboão só fica com a casa de Davi, com o reino de Judá. Não precisava ser assim. Sou eu quem limito a minha herança espiritual. Ninguém nesse mundo pode limitar a minha herança. Ninguém pode limitar a herança do Arthur, da Clícia, da Isa, da Simone, do Wagner, da Lenice, da Ana Carla, do Wesley, do pastor Pedro. São as nossas atitudes, nossas decisões que limitam a nossa herança. Roboão limitou a herança espiritual que ele tinha. E se você é um servo de Deus, eu sei que você é. Se você teme ao Senhor, eu creio que você tema. Comece a se preocupar com isso. Será que sua atitude, será que as minhas atitudes têm limitado a herança espiritual? Porque Deus não vai deixar de nos salvar, nos abençoar, não é isso. Mas nós limitamos, irmãos. Você se lembra do texto lá de Reis? Eu estou terminando mesmo, irmãos. Quando o rei, ele chega na casa do profeta e fala: ô profeta Eliseu, a situação está difícil, é uma guerra. Eliseu é velho, mas a unção é fluente. Eliseu está cansado, mas a unção o faz vivo. E ele fala: pega o arco, retesa o arco, ou seja, abre o arco, puxa para trás a corda do arco, pegue flechas e atire, flecha da vitória do Senhor. Abra a janela e atire. O rei pegou, resetou o arco e começou a atirar. Eliseu balança a cabeça e fala: quem dera tivesse atirado 4, 5 ou 6, porque a sua vitória seria completa. Você atirou 2, 3 vezes só. Sou eu que limito a minha herança. Ninguém mais pode limitá-la. Ninguém mais pode limitá-la. Você está reclamando, ou você reclama do que você tem vivido espiritualmente? Reveja as suas decisões, a postura. Porque ninguém tem o poder de te parar, a não ser nós mesmos com as nossas próprias atitudes. E aqui diz que Jeremias, concluindo tudo, o povo daquela época teve pouca possibilidade, mas Deus usa Jeremias um pouco à frente para falar: voltai para mim. Deus está sempre nos chamando para perto dele, irmãos.
Agora Deus nos chama para perto dele e nos propõe uma direção. Qual é a direção proposta em Jeremias 4? E aqui nós fechamos. Remova o que te faz andar errado. Limpa o campo. Você já percebeu que Deus sempre propõe isso? Arruma a casa, limpa o campo, organize. Senta de 50 em 50, de 100 em 100. As coisas de Deus são coisas organizadas. Organizadas. Eu não estou falando de um culto que pode sair fora da direção. Isso vai acontecer, irmão. Nós somos uma igreja. Em algum momento a gente vai perder a direção de algumas coisas. Eu não estou falando de um planejamento. Eu estou falando da sua vida com Deus. No que depender de você, ter uma vida organizada. Limpe o campo. Remova o que te faz andar errado. Remova o que te faz andar vagueando. E não andarás mais vagueando. Se é ou não é, se toma decisão, se não toma. Começa uma nova história de forma correta. Semeais, mas não semeais entre espinhos. Você se lembra o que aconteceu com aquela semente que foi semeada entre espinhos? Mateus 13, Marcos capítulo 4. Ela até cresceu, mas ficou sufocada. Tem muita gente sufocada por aí. E o sufoco tira força, traz cansaço. Talvez nós não estamos percebendo, mas estamos semeando entre espinhos. E Deus está nos propondo uma direção nova. Talvez não estejamos percebendo, mas Deus está nos chamando a limpar o campo. Talvez você está vendo o campo do seu irmão sujo. Você pode chegar para ele no particular e falar: meu irmão, dá uma olhadinha nisso. Nós temos que ter também a humildade de, quando a coisa é feita de uma forma correta, e de dizer: não concordo. Eu estava contando para os jovens que ontem eu vi uma pessoa no Green Fruit, um senhor, falar mal. Ele é crente, cristão, mas fala mal da igreja. Ele está falando da própria dele. Eu falei: você preferia que as pessoas estivessem então lá no mundo? Aí eu deixei ele lá e saí. Não é tudo que está certo que as pessoas vão falar, mas tem muitas coisas que podem ser bênção para as nossas vidas. Agora, o que mais me chama a atenção aqui, em Jeremias capítulo 4, é que Deus propõe o seguinte: olha, circuncidai-os para o Senhor. Deus está falando para o judeu já é circuncidado, irmãos. Mas ele não está falando de uma circuncisão que acontecia lá com o homem, que ele tinha lá que ser circuncidado. Ele tinha que ir lá passar por uma pequena cirurgia para aquele modelo daquela época, no seu órgão genital. Ele precisava disso para que ele tivesse então uma aliança. Você se lembra que Davi falou para Golias: quem és tu incircunciso? Ou seja, não tem circuncisão. A circuncisão era feita no homem para mostrar que o homem tinha uma aliança com Deus. E por que ela era feita justamente no órgão genital masculino? Para mostrar que no lugar de maior intimidade de um homem, Deus queria estabelecer uma aliança, não no aspecto humano, físico, para mostrar o tipo de aliança que ele queria ter. Uma aliança de intimidade, uma aliança na qual ele pudesse, o homem sempre se lembrar de quem é o Senhor. Mas aqui ele não está falando dessa aliança, de como quando ele nascia, de quando ele não sabia de nada. Ele está falando: olha, circuncidai-os para o Senhor, o vosso coração, circuncidai. Corte aquilo que te faz tropeçar, arranque aquilo que não te deixa prosseguir e avançar. Que nesta manhã, eu, Bruno, porque eu também preciso circuncidar algumas coisas, que nesta manhã, igreja, você, que nós precisamos circuncidar. Que Deus nos dê graça. Coloquemos-nos de pé em nome de Jesus. Ministério Louvor, coloque-se de pé. Sabe, irmãos, decisões que nós precisamos tomar que podem mudar a nossa vida. Deus propôs a Israel o arrependimento. Eu não sei como você está, mas feche os teus olhos. Oh Deus, eu recebo a tua palavra no meu coração e creio para que teus filhos estão recebendo nesta manhã também. Nos ajuda a circuncidar nesta manhã, Pai, aquele que precisa ser circuncidado. Nos ajuda a ter uma aliança, porque circuncisão, Pai, é aliança. Não é só aliança, é aliança de intimidade.
Não é só aliança de intimidade, é aliança para toda uma vida. Nos ajuda, Senhor. Deus, nos dê graça. Toque em nossos corações, em nossas vidas. Quebra cadeias nessa manhã. Ministra os corações, ó Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Que a Tua palavra seja como semente em boa terra, a produzir a 30, a 60. Porém, eu quero lhe pedir, humildemente, para a glória do Teu nome, a 100 por 1. Não nos permita andarmos como Roboão, que deixou de ouvir o que era necessário, para ouvir o que ele queria, para satisfazer o seu coração, para buscar o seu próprio interesse, para agir conforme a sua vontade. Mas nos ajuda, Pai, a ouvir o que precisamos ouvir, porque não podemos andar como queremos andar. Pai, a Tua palavra fala: olha, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não posso fazer o que eu quero. Aliás, Tua palavra me ensina e nos ensina lá em Romanos 8,14, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Pai, nos ajuda. Eu quero, eu preciso ser guiado pelo Teu Espírito. Áreas da minha vida que precisam ser guiadas, ó Pai, me ajuda. Nos ajuda, Senhor. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.